Bom dia, boa tarde, boa noite pro fã de NFL que tá começando mais um Manas Night Football, a sua livezinha de prévia preferida e agora da semana 7. E bom, pra quem não sabe, eu sou a Vivito, esse daqui é o Manas Night Football. E antes de começar, já queria pedir pra vocês deixarem um like aqui no vídeo, se inscrever no canal da NFL Brasil, que tem vídeo todo dia aqui pra vocês, ó, de altíssima qualidade. E hoje estou aqui com dois convidados incríveis, que sinceramente, assim, é elite, tipo assim, não tem erro isso aqui. Estamos aqui com a Dani do Esportismo, torcedora dos Niners, que ela já veio trajada, ó, a Dani, e ela tá com roupa de gala. Tudo bem com você, Dani? Fala, Vivito, fala, Rafão, fala, galera que tá acompanhando essa live, esse Manas Night Football, beleza? Como a Vivito falou, eu vim de roupa de gala, eu achei que eu não tinha roupa pra esse evento, mas eu achei. Tá todo mundo bem trajado aqui hoje, cheiroso. Estamos aqui também com o Rafa Martins, né? Meu chefinho aqui da NFL Brasil, que não veio me supervisionar, tá bom? Eu juro que eu chamei ele porque ele é muito bom e porque eu queria ter um pouquinho de Discord aqui nessa livezinha de prévia. E, Rafão, tudo bem com você? A Vivita, ela tá usando as estratégias, tipo, não, se eu xingar ele na live, acho que não dá problema. É melhor eu chamar ele ao vivo, que aí a gente pode brigar. E, pô, faz parte do conteúdo. Então vamos, só vamos. Vamos, que é um prazer enorme ter vocês dois para acompanhar a loucura aqui no dia de hoje. Assim, eu espero que a gente não tenha muita confusão, afinal de contas estamos aqui com uma torcedora dos Niners e eu sou uma torcedora dos Chiefs. E sabe o que tem nessa semana 7? Exatamente, temos o Chiefs e Niners, temos aí o Super Bowl 54, uma revanchezinha, que assim, a gente tem que ver aí como é que vai ser o desenrolar desse jogo, porque sinceramente, eu como torcedora dos Chiefs, eu estou um pouquinho ansiosa, até porque os dois times vêm de derrotas aí na semana 6, né? Chiefs conseguiu perder pro Buffalo Bills 24-20. Os Niners conseguiu perder pros Falcons de 14-38. Mas assim, eu tô falando assim, pelo menos do meu time, pelo menos do meu lado. Os Chiefs, eles até que jogaram bem aí contra o Buffalo Bills, perderam em casa, né? Mahomes aí na semana 6 teve 378 jardas, teve 2 touchdowns, mas teve 2 interceptações, né? Uma interceptação aí no final do jogo para entregar a lambança, para entregar a vitória pro Buffalo Bills. Mas assim, os recebedores aí dos Chiefs foram um pouco de elite aí também nessa semana, né? O Kelce, como sempre, ele foi 10 vezes alvo, teve 8 recepções e 108 jardas. E assim, né? Essa foi a segunda derrota dos Chiefs agora em temporada regular para o Buffalo Bills, foi a segunda derrota consecutiva, né? Para o Buffalo Bills. E os Niners, pelo outro lado, estão ainda essa gangorra, né? Parece que assim, tem jogos muito bons e aí chega na outra semana e acaba perdendo de 14-38 para os Falcons, que é um time ok. Mas o que tá me estressando um pouco aí nesse jogo vai ser o pass defense aí dos Niners, que permitiu 4 touchdowns e teve 5 interceptações nessa temporada de 2022. Então vai ser uma luta aí um pouco interessante de assistir contra os recebedores dos Chiefs, né? E temos aí uma lei do ex, temos o Charvarius Ward, que é linebacker agora dos Niners, que era linebacker dos Chiefs, e talvez também o Nick Bosa volte nessa semana 7 para esse confronto, já que o Jeff Wilson ainda não tá sabendo carregar o pass rush direito aí dos Niners. E temos do outro lado agora dos Chiefs alguns nomes aí interessantes para a defesa voltando agora na semana 7 também. O linebacker Willie Gay e o Trent McDuffie, que é calouro, estão voltando agora, reforçando a secundária dos Chiefs. Então eu quero primeiro saber de você, Dani, já que você tá aqui toda trajada, já tá toda pronta para esse evento, qual que é a sua expectativa para esse jogo? Olha, é sempre a melhor possível, afinal, como torcedora, não posso deixar de torcer pelo meu time, mesmo vindo numa derrota. E como você falou, tá para voltar o Nick Bosa na linha defensiva, que deve ajudar bastante em termos de pressão ao quarterback. Só para te dar uma corrigida, o Charvarius Ward é cornerback, ele vai reforçar a secundária. Sim. Então, aí eu acho que vai rolar uma lei do ex mesmo. Então, eu acredito que esses dois são boas forças na defesa. A defesa tá vindo muito bem, tá surpreendendo bastante. DeMeco Ryans está conseguindo trabalhar muito bem esse esquema defensivo que foi baseado no do Robert Saleh. Então, desde o ano passado, ele já tem conseguido bons resultados. Então, eu acredito que a linha defensiva, aliás, a defesa em si, né, vai ser dos pilares desse jogo para que o Niners consiga passar o Chiefs. Assim, a gente sabe que o Patrick Mahomes, você não pode mandar a blitz em cima dele, porque se você aumentar o número de jogadores em cima dele, cria aquela crise de cobertor curto, você acaba esticando, dando chance para ele fazer um passe mais longo. Então eu acredito que o DeMeco Ryans vai conseguir trabalhar em cima disso.
Até um fato engraçado, o Kyle Shanahan disse que não assiste o Super Bowl que a gente perdeu pro Chiefs, ele só acabou assistindo hoje, essa semana, por questões táticas. Então eu acredito que ali ele vai conseguir ter algumas bases, mesmo o Chiefs perdendo um dos seus pilares do ataque, que foi o Tyreek Hill, mas tá compensando com o Juju Smith-Schuster, que tá trabalhando em profundidade nesse cargo que era do Tyreek Hill. Então, e o Clyde Edwards-Helaire, que tem conseguido boas corridas também, eu acho que é aí que a defesa vai conseguir trabalhar melhor. E daí o ataque, que é o que tá me preocupando um pouco mais, porque a linha ofensiva, até tá conversando com o Rafão um pouco antes da gente começar, foi o que pegou um pouco em questão ao Falcons, foi o que teve falta, teve gente faltando. Eu tô sentindo uma saudade danada do Trent Williams, que pode voltar nesse jogo, e a gente sabe o valor que o Trent Williams tem nessa linha ofensiva, que ele consegue trabalhar de várias maneiras, não só na proteção ao quarterback, mas abrindo espaço para a corrida, e é isso que eu espero. E o trabalho do Deebo Samuel, Brandon Ayuk tem conseguido aparecer bem mais do que o Deebo Samuel. Aquela coisa, Deebo Samuel apareceu ano passado, teve boa visibilidade, é onde o pessoal vai mais em cima, o que acaba deixando um pouco mais de espaço para o Brandon Ayuk. E o George Kittle, aqui mostrando a minha jersey, é quem eu quero que apareça um pouquinho mais. E no jogo corrido, eu acabo brincando que muitas vezes o Kyle Shanahan chama o tio do sorvete lá e bota para correr. E com o Jeff Wilson um pouco machucado, vem Tevin Coleman. Então é aquela coisa, eu quero que o Kyle Shanahan bote essa mente para funcionar, para ver se a coisa engrena. E ganhar do Chiefs vai ser uma vitória muito importante. Com certeza, Dani. Cara, o Kyle Shanahan, pelo amor de Deus, vamos, assim, eu prefiro que o Kyle Shanahan ative o modo conservador dele, porque, né, é a expectativa que eu tenho aí pra esse jogo, assim, como torcedora, mas eu queria saber de você, Rafão, é uma pessoa imparcial aqui nesse debate. Por isso que eu tô no meio. A gente precisa um pouco desse lado um pouco mais imparcial. Qual que é a sua expectativa pra esse jogo? Quem que você acha que leva? Porque a sua opinião é importante. Obrigado. Primeiro, obrigado pela confiança. Mas, cara, eu acho que esse é o jogo da semana, né? O Niners, um time que eu tava levantando bastante, me surpreendeu essa derrota contra o Falcons. Eu sei de todos os desfalques, a Dani já falou que tanto o Trent Williams quanto o Nick Bosa são os melhores jogadores das duas linhas, né? Tanto de ataque quanto de defesa. E muito vai se falar desse confronto aí do Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes, ele pegou a defesa do Buffalo Bills, que é a melhor da NFL em pontos cedidos na semana passada, e agora vai pegar o Niners, que é a segunda melhor da NFL em pontos cedidos. Então, são duas defesas pancadas na sequência para o Patrick Mahomes enfrentar. Só que eu acho que o grande lance vai estar no outro lado. O ataque do 49ers vai ter que produzir, que produzir campanhas longas e conseguir ficar em campo, porque eu não quero saber, eu sou fã do DeMarco Ryans e eu acho que a defesa do Niners é realmente muito boa, mas se essa defesa do 49ers ficar em campo demais, não tem defesa na NFL que segura Patrick Mahomes o jogo inteiro, meu filho, não tem. Então, para mim, o segredo para esse jogo do 49ers é conseguir ter campanhas longas, fazer o ataque ficar em campo, para você reduzir ao máximo o tempo que o Patrick Mahomes está em campo. Porque quanto mais Patrick Mahomes estiver em campo, mais problemas o 49ers vai ter, que não tem aquele ataque explosivo. A Dani falou de algumas peças, mas não é um grande ataque da NFL nessa temporada. Exatamente, Rafão. Eu enxergo isso como um jogo, assim, onde tem um lado que o ataque, ele é completamente explosivo, e do outro lado a gente tem uma defesa que é muito boa, e a gente também tem um time que é o Chiefs, que não tá sabendo lidar direito com defesas que acabam anulando esse ataque explosivo de certa forma. Por exemplo, o Chiefs perdeu pros Colts, né? Essa temporada, a gente tem que levar isso em consideração, assim, que é um time, assim, que tem 1 milhão de defeitos, mas a defesa acaba segurando um pouquinho ainda esse time, né? Então, assim, eu como torcedor, eu tô um pouco aflita, ainda mais vindo de uma derrota, mas assim, vendo do outro lado, os Niners acabaram de perder pros Falcons, tá tudo bem também, desculpa, Dani. Não, é equilíbrio, é que nem tem aquele gráfico da NFL, que aparece time tal perdeu de time tal, perdeu de time tal, pra fechar o ciclo. É, verdade. Entendeu? Tem que ter um ciclo. Tem que ter o ciclo, tem que ter aquela derrota assim, como que esse time perdeu pra esse outro?
É a cadeia alimentar da NFL. E agora falando do segundo jogo mais interessante dessa semana, né? Porque, assim, temos aí nesse domingo alguns jogos que, assim, estão um pouco mais mornos, assim, então a gente tem que achar os jogos que a gente acha que vai ser um pouco mais explosivo. Por exemplo, vamos ter um Browns e Ravens, rivais de divisão agora nessa semana 7, né? Além de Colts e Titans, vão ser os únicos rivais de divisão que vão se enfrentar nessa semana, né? Vai ser só 2 duelos de divisão essa semana. E os Ravens, né, perderam para os Giants. Agora, na semana 6, os Browns perderam para os Patriots. Só que, assim, vai ser um duelo um pouco interessante, porque os Ravens perderam para os Giants do Saquon Barkley. E quem que está no Cleveland Browns? Nick Chubb, que está jogando demais. Em 2022, 7 touchdowns, tá com uma média aí de 5.9 jardas por carregada. Agora, na semana 6, ele teve 2 carregadas, 56 jardas e uma média aí de 4.7 jardas por carregada. E o pass rush dos Ravens, agora na semana 6, permitiu 3.8 jardas por carregada por o Saquon Barkley, né? Que apesar, assim, deles terem perdido esse jogo para os Giants, assim, não entraram em campo no segundo tempo, que acaba sendo uma coisa que tá um pouco acostumada aí pro Baltimore Ravens, não sei o que tá acontecendo, eles simplesmente não estão entrando. Depois do intervalo, eles acabam ficando lá no vestiário mesmo e fica por isso aí. Mas eles acabaram dando uma mini segurada no Saquon Barkley, que mesmo assim conseguiu dar o jeitinho dele e levar a vitória dos Giants para casa. E o melhor, por incrível que pareça, dos Ravens acabou sendo aí um pouco o ataque terrestre, né? A gente teve o Kenyan Drake que acabou indo bem na semana 6, aí teve 10 carregadas, 119 jardas e uma média aí de 11.9 jardas por carregada e marcou um touchdown. E o Lamar Jackson, né? Lamar Jackson é o quarterback completamente fluido, o Lamar Jackson, ele faz o que ele quiser, ele é incrível, o Lamar Jackson simplesmente não tem defeitos. Ele teve 7 carregadas, teve 77 jardas, teve 11 jardas por carregada. E do outro lado, Jacob Brissett em 2022, né, ele tá prometendo, o Jacob Brissett teve 6 touchdowns, marcou 5 interceptações essa temporada e tá com um rating aí, uma média de 78.7. E, né, esse jogo aí eu tô um pouco interessada pra ver, porque vai ser um duelinho aí de divisão gostosinho de assistir. E eu já queria aproveitar pra perguntar pro meu chefinho, Rafão, qual que é a sua expectativa pra esse jogo? Cara, é um jogo sempre complicado, né? Divisão Norte é uma divisão que traz muita fisicalidade. Eu acho que sempre tem, se for Ravens, Steelers, Browns, sempre tem, o Bengals também no meio tem essa parada. E o Ravens, com todos os problemas que ele vem tendo, ele ainda tá na disputa, tem campanha para tá empatado com o Bengals na liderança dessa divisão norte. Eu acho que o Ravens é um time que tem muito talento e eu elogiei ele, né, na tier list que a gente fez antes da temporada, falando que achava que estava no top 5 desse ano. Só que não tem produzindo tão bem. Por exemplo, o Kenyan Drake que apareceu. Eu acho esquisito o Kenyan Drake ter jogado tão bem. Você tem o J.K. Dobbins que voltou marcando touchdowns. É o Kenyan Drake que assume esse protagonismo para entender exatamente o que isso está acontecendo. E o Lamar Jackson, que é um cara que eu tava elogiando, cometendo turnovers muito custosos. Essa derrota para o New York Giants teve a interceptação e depois o fumble cedido. Tudo bem que o fumble já era no momento de desespero que ele cedeu ali pro Kayvon Thibodeau, mas eu não acho que o Lamar tá ligado. Eu sei quando ele tá ligado, ele joga nível MVP. E eu acho que ele precisa ligar o quanto antes, até porque a divisão ainda tá na mão dos caras. Só que eu tô vendo um Bengals numa crescente e eu tô vendo esse Ravens um pouco perdido aí no espaço. Acho que essa é uma oportunidade boa aí com o Browns, que ainda tá com o Jacoby Brissett, de você voltar a colocar o seu nome, um duelo contra a rival de divisão, você sempre dá uma moral a mais. Acho que é um jogo importante pro Ravens nessa semana. Com certeza, Rafael. Até porque a gente sabe aí que no final da temporada as vitórias dentro da divisão, elas acabam valendo muito mais, elas acabam custando uma ida pós-temporada. E a AFC Norte é uma divisão que, assim, a gente meio que não sabe o que esperar dela, né? A gente esperava muito dos Bengals, a gente estava também esperando muito dos Ravens, que estão entregando, assim, bastante, assim, pro nível Ravens, mas tá um pouco surpreendendo, assim, pro lado negativo, essa não chegada do time depois do intervalo, não consigo entender. Eu não consigo entender. Então, essa vitória aí pros Browns, ela significaria uma coisa, assim, lá na frente, é uma vitória que, se fosse uma derrota, por exemplo, é uma coisa que custaria bastante para o nosso Baltimore Ravens. E você, Dani, qual que é a sua expectativa para esse jogo? O que você ficaria ligada para assistir nesse duelo aí de divisão?
Como a gente tá falando, o jogo de divisão é sempre algo que é um embate, os times sempre tentam aumentar o seu nível no campo, e o problema do Ravens está justamente esse, voltar no segundo tempo e não deixar o adversário crescer em cima deles. Muitas vezes eles estão indo para o intervalo com vantagem, e no segundo tempo o time simplesmente some, não consegue produzir, a defesa libera pontos, deixa o pessoal chegar perto, deixa o adversário virar, que foi o que aconteceu contra Miami, contra Giants também. Então eu acredito que tem que dar essa reforçada na defesa, fazer o pessoal acordar, o ataque também, claro, precisa produzir, mas é algo que a gente tá achando estranho, porque a gente sabe o nível de contender que o Ravens tem. No papel, é um dos melhores tanto em ataque quanto em defesa. A defesa tem Calais Campbell, Patrick Queen, o Onwuasor. Na secundária tem o Marlon o Humphrey, que são todos jogadores muito bons, jogadores que a gente sabe que tem qualidade para atacar um adversário, cobrir a bola, correr atrás. E simplesmente isso está sumindo nos 2 últimos quartos. Então é algo que o Harbaugh tem que pegar o coordenador defensivo, o ofensivo. Galera, vamos acelerar isso aí, porque se a gente quer chegar longe, não dá para ficar dormindo no segundo tempo, não dá para ficar nos vestiários depois do intervalo. É isso aí que tá faltando pro Ravens, tá faltando esse, como a Jaque gosta de falar, tá faltando um punch nesse time. Tá faltando mesmo. Inclusive, assim, é um pouco triste até de falar, assim, porque o Ravens é um dos times que pra mim é um dos mais completos aí da NFL. Por exemplo, eu tenho um grande crush aí na defesa dos Ravens, inclusive Patrick Queen era o meu crush no draft. Os Ravens foram lá, roubaram ele de mim, não gostei, John Harbaugh, fiquei de mal de você. Então, assim, eu enxergo esse jogo, assim, como algo que vai fazer muita diferença pros Ravens lá na frente. Assim, pros Browns, a gente tem que ver aí, né? A gente tem que ver. Essa vitória valeria com certeza muita coisa aí dentro da divisão, até porque a gente já sabe que o último lugar é do Pittsburgh Steelers, assim, não queremos zicar, mas agicando, a gente já sabe de quem que é o último lugar. Não tem como. Não tem como, não é verdade? Carimbou, assim. Olha, o Browns, por mim, podia ser esse último, né? Dado tudo que já aconteceu, o que tá acontecendo, mas o Browns com o Jacoby Brissett tem sido um time estável, não tem sido aquele time sensacional que a gente esperava que fosse ver com o Deshaun Watson antes de todo esse rolo, mas também não é aquele time desastroso que lembra aquelas campanhas 15-1, 15, 0-16, mas é um time que poderia estar numa situação melhor, ainda mais que o Myles Garrett, mas aí aconteceu o acidente de Myles Garrett, teve lesão também no ataque, e dependendo de jogadores como o Donovan Peoples-Jones, que é um cara que aparece ocasionalmente, e só botar o ataque corrido nas costas do Nick Chubb também não adianta. Então, o Browns vai ficar nesse meio aí. Ele vai ficar nesse limbo, nesse meio de tabela, né? Bem provavelmente. Agora, falando de outros times que não estão meio de tabela, muito pelo contrário, eles estão bem embaixo da tabela, né? Temos 4 times que estão apenas com uma vitória nessa temporada, só levaram uma pra casa. E eles são Panthers, Lions, Texans e Raiders. E aí, na semana que vem, né, um desses times já vai ter perdido esse posto, vai ter pelo menos uma vitória pra casa, porque temos Texans e Raiders agora nessa semana 7. Assim, espero que não seja um empate, espero realmente que não seja um empate. Eu sou contra empates, aqui nessa live nós somos contra empates, sou contra, não quero que aconteça, então eu espero que um desses times pelo menos leve uma vitória pra casa e pelo menos fique com um 2-5, pelo menos aceito. Espero que seja os Texans, mas enfim, vamos continuar. Panthers enfrenta o Bucks, Lions enfrenta os Cowboys, e assim, o Texans, o Raiders e o Lions vêm de uma semana de bye, né? Então a gente já tá esperando que pelo menos eles tenham aí dado uma respirada, dado uma reestruturada nessa semana de folga, e que entre com mais força agora na semana 7, né? Principalmente os Lions, que é um time que, assim, nas derrotas, pelo menos, ao menos com a dos Patriots, foi um time que entregou bastante, o ataque estava sendo bastante explosivo, né, estava marcando muitos pontos, a diferença de pontos, assim, pro time
pro time que acabou levando para casa o time adversário, era muito pouca. E, né, os Panthers vêm aí de uma derrota para os Rams, que infelizmente não tem o que fazer, né? Os Rams eram o melhor time, não tem muito o que fazer. Os Lions, a única vitória para eles essa temporada foi contra os Commanders. Os Raiders, a única vitória foi contra os Broncos. E os Panthers, a única vitória foi contra os Saints. E dos Texans, a única vitória foi contra outro rival de divisão, os Jaguars. Então, quero começar perguntando para você, Dani. Esses times aí, qual que você acha que, assim, vai voltar com uma vitóriazinha para casa agora na semana 7? O Lions joga contra quem? Desculpa, não... Cowboys. O Cowboys. Lions joga contra os Cowboys, Com isso. o deck muito provavelmente de volta no jogo. De volta. Não, mas ainda assim eu acredito que não. Eu acho que possa ter um pouquinho mais de chance. Eu ia botar o Lions justamente porque o Dan Campbell tem mostrado um time que está um pouco mais entrosado em relação aos outros. Só que a defesa do Cowboys é muito, muito forte para acontecer esse cenário de vitória. Mas é o que tem mais chance. Mas em chances numéricas, eu acredito que é o que tem mais chance, mesmo que elas sejam poucas. E os outros ainda estão muito bagunçados. Panthers perdeu pro Niners, perdeu pro Rams, tá sem, mandou Matt Rhule embora depois da derrota pro Niners, tá uma bagunça única. O Texans também é um time que tá muito desmontado. Eu, por exemplo, não tô lembrando o nome de um recebedor do Houston Texans no momento. Tem o Nico Collins que eu gosto lá, mas ele realmente é um cara bem abaixo do que... Pois então. Bem abaixo do que a gente tá esperando, né? É um time que tá totalmente desmontado, já passou por várias, tá desde o ano passado tentando se remontar, mas não tá conseguindo. E o Raiders é uma surpresa negativa, né? Acho que o Raiders é um time que a gente esperava muito justamente pela vinda do Davante Adams para fazer parte do Derek Carr, que já tinha química da faculdade, não sei o que e tal, e ele até tá conseguindo, mas não tá marcando touchdown. A gente sabe, se jarda valesse, tava ótimo, mas tem que marcar touchdown, tem que entrar na endzone, e isso o Raiders não tá conseguindo. Fora que é uma sequência de... o Raiders perde para ele mesmo, uma sequência de faltas e atrasa. É uma coisa... Em termos de qualidade, eu ponho que Raiders e Lions têm os melhores times. Mas em termos de execução, eles não estão conseguindo chegar lá. Apesar do Lions ter sido um time muito competitivo, basta ver o jogo que fizeram contra o Seattle Seahawks, que foi uma pontuação altíssima. Contra o Eagles também, né? Contra o Eagles também foi um jogo bem competitivo. Então, tá faltando aquela coisinha na execução para chegar um pouco mais longe. E o Raiders, em termos de faltas. O Raiders comete falta que acaba atrasando ele mesmo. Com certeza. Assim, eu falo dos Raiders, assim, com um pouquinho de clubismo aí dentro do coração, é óbvio. Só que quando o Chiefs jogou contra os Raiders, os Chiefs quase perderam esse jogo. Você tem que lembrar disso, assim, foi uma diferença de um pontinho. Assim, agradeço muito aquela conversão de 2 pontos que não deu certo, agradeço muito aquela conversão de 2 pontos que não deu certo. Só que eu acho que dentro de todos esses times, o que tem o recorde mais enganoso, eu acharia que seria o Las Vegas Raiders. Sim. Porque, assim, é um time que é um pouco mais competitivo, ainda mais se você for olhar Texans e Raiders, assim, de um lado a gente tem Davante Adams, do outro lado a gente tem Nico Collins, entendeu? Tipo, acaba sendo uma competição um pouco desleal. Mas e você, Rafão? Qual desses times aí você acha que ainda tem como se reerguer, pelo menos ao longo dessa temporada aí na semana 7? Eu concordo, assim, eu acho que o Panthers, como a Dani falou, uma bagunça completa, problemas na posição de quarterback, né? Até o DJ Moore falando, ele não sabe quem é que vai passar a bola, esqueceu o nome do cara, porque não sabe se é P.J. Walker, se é Sam Darnold, se é Baker Mayfield. Aí pega o Buccaneers, eu sei que o Buccaneers não tá voando, mas, pô, é muito mais time. O Lions também tem um desafio muito complicado contra esse time do Dallas Cowboys, que é um time redondinho. Então, eu focaria nesse duelo de Texans e Raiders, que o Texans, ele gosta de surpreender. Ele gosta de, quando eu falar que ele perde, ele dá uma aprontada. Mas o time do Raiders é muito mais time. E todos os jogos que perdeu, você falou de um deles aí contra o Chiefs e tudo mais, perdeu por uma posse de bola. Então, é sobre
lances situacionais, né? Uma terceira descida, você conseguir marcar touchdowns quando tá na goal line, conseguir fechar o jogo. Acho que o Raiders é um bom time com um recorde ruim. Então, Exatamente. Acredito que esse jogo contra o Texans é importante porque você consegue a sua segunda vitória e começa a construir a partir daí. Acho, inclusive, que o Raiders tem time para conseguir voltar para brigar nessa divisão, porque o Broncos está um completo desastre e o Chargers tem 4 vitórias, mas ainda não me convenceu. Então, e tem alguns times que passam por isso, né? Ano passado a gente viu o Chiefs começou completamente devagar e depois chega forte. Então, acho que o Raiders é um time que ainda pode ganhar essa confiança. É o primeiro ano do Josh McDaniels como head coach. Acho que é um time que ainda pode engrenar nessa temporada, que eu confio que vai conseguir essa vitória nessa semana. Com todo respeito, Vivitos. Inclusive, o Raiders tá tendo uma... Tudo bem, não tô levando pro pessoal, tá? Tô levando pro profissional aqui, mas depois, quando acabar essa live, a gente conversa, tá bom? O Raiders, pra mim, tá começando essa temporada completamente contrário o normal, que é os Raiders, né? Que eles começam a temporada ali, dando uma surpreendida, enganando todo mundo fala, nossa, esse time vai pros playoffs, não sei o que lá. Aí chega... metade da temporada, chega aí na semana 7, chega aí na semana 8, eles começam a perder, fica no meio de tabela e fica por isso aí. Tá sendo o contrário essa temporada, né? Era um time que antes da temporada começar, todo mundo achava que ia acabar surpreendendo, que enfim, que o Davante Adams ia chegar pra fazer uma lambança aí, só que acabou não acontecendo nada disso. Não estou reclamando, mas tô apenas enfatizando que tá acontecendo completamente o contrário do que estamos acostumados aí para o nosso queridíssimo Las Vegas Raiders. E agora, aproveitando que 3 desses times aí estavam em bye na semana passada, agora vamos falar dos times que estarão em bye agora na semana 7, né? Que são 4 times que para mim são interessantíssimos no aspecto geral da temporada, que é Buffalo Bills, Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams e Minnesota Vikings, que são 4 times assim fortes para essa temporada. O Rams, por incrível que pareça, atuais campeões do Super Bowl, são os mais fraquinhos aí dessa lista, né? Bills ganhou dos Chiefs nessa última semana, né? Tenho nem o que falar. Não vou falar sobre, inclusive a gente já falou muito, eu que não vou ficar repetindo, todo mundo sabe o que aconteceu. Eagles ganhou dos Cowboys e está invicto, né? Tá ficando chato isso já, a gente não vê a hora dos Eagles perderem, não vai ser agora na semana 7, porque eles estão de folga. Rams ganhou dos Panthers, né? E Vikings ganhou dos Dolphins, uma vitória muito interessante agora nessa semana 6. Agora, na semana 8, os Bills enfrentam os Packers, que é um time que tá um pouco balanceado aí nessa temporada, a gente não sabe qual que vai ser do Green Bay Packers. Eagles enfrenta os Steelers, ou seja, muito provavelmente a gente vai continuar falando aqui que os Eagles estão invictos, vai continuar sendo chato. O Rams vai enfrentar os Niners e os Vikings vão enfrentar os Cardinals. Então eu queria saber primeiro de você, Dani, se você fosse para escolher um desses times aí, para dar um conselho nessa semana de folga, para qual time seria e qual conselho que seria, porque a gente termina essa live mais ou menos assim, dando uns conselhos para ver se a galera, porque a galera assiste a gente. Não sei se você sabe, mas os Red Coats assistem o Monday Football. Então, passa aí, Dani, passa aí seu conselho. Bom saber, qualquer coisa já manda meu currículo. Oba! Não, eu acho que eu daria o conselho pro Bills, né? Afinal, venceu o Chiefs do jeito que venceu, meio na virada, assim, Josh Allen dando aquela pulada de barreira no meio da partida. Assim, eu acho que ajuda a crescer a confiança do time. Afinal, ganhou de um outro contender, o cara que tirou eles do playoff ano passado. Então, acho que assim, foca nisso aí, foca no que vocês conseguiram fazer. Defesa tá indo bem, apesar de ter perdido peças na secundária, tá esperando Micah Hyde voltar da Injury Reserve. Não sei se vai voltar mesmo. Então, é uma linha defensiva que tá muito forte. Josh Allen tá jogando o fino, tá tendo uma boa conexão, não só com o Stephon Diggs, mas com o Gabriel Davis, tá tendo cada conexão. Gabriel Davis tá conseguindo esticar muito bem o campo, só precisa dar uma ajeitada, principalmente no jogo corrido, que Zach Moss, o irmão do Dalvin Cook, o James Cook, e não estão conseguindo encaixar muito bem, mas em algumas situações estão conseguindo ajudar o time. Então, focar, dar uma melhorada nesse jogo corrido, que daí vai ser uma coisa muito complicada de vencer esse time. Vikings,
tá vindo muito bem. Acho que o Rafão pode falar muito melhor do que eu, afinal, o torcedor do Vikings é ele. Mas tá vindo muito bem. Kirk Cousins tá vindo bem com o Adam Thielen, com o Justin Jefferson. Tá sempre muito bem posicionado, sempre conseguindo jogar bem. O Eagles, o único invicto, para surpresa de todo mundo. A gente esperava que tivesse mais algum outro invicto, mas até agora só temos o Eagles. E o Rams, com rival de divisão, eu tô querendo mais que continue do jeito que tá. Não tá reclamando também, né, Dani? Não tô reclamando também? Não, tô achando ruim. E quando voltar, vai jogar contra os Niners, hein? Você fica ligada? Não vai ficar cantando muito a bola, não? Porque daí chega na semana outra, você fica, putz. Vamos jogar na nossa segunda casa, né? Então... Nossa senhora, olha só, tá cantando a bola, Essa live, todo mundo zica todo mundo, né? É incrível o negócio dele. É aquela cutucada básica, né? Afinal, ano passado, o jogo de Rams e Niners, na casa do Rams, teve uma participação da torcida do Niners em peso. Pra final de conferência, a mulher do Matt Stafford tava pedindo pra galera: não vendam o seu ingresso pra galera do Niners. Aí vem Joe Staley, ídolo máximo. Galera, vem que eu pago mais. Pois é, a torcida dos Niners aí pega... Então, tem que manter a rivalidade saudável. Então, por mim, Rams pode continuar do jeito que quiser. Eu tava falando pro Rafa antes da gravação. Matthew Stafford ficou cansado de segurar o Lombardi, deu uma tendinite que tá afetando o cotovelo dele até agora. É uma ressaca do Super Bowl que tá durando um tempinho. 7 semanas já é um probleminha. Né? E você, Rafão, qual conselho você daria e para quem? Os times de bye dessa semana são os melhores times da NFL e o atual campeão, né? Então a gente tem que... Por isso que a gente tá falando essa semana de confrontos, né? Enfim... Eu acho assim, cara, o Rams é o time que mais precisa de conselhos. O Eagles e o Bills, pra mim, são os 2 melhores times de cada conferência e beleza. Agora, o Rams é um time que precisa recalcular a rota, né? Um time que tá sofrendo bastante. Até teve agora um jogo contra o Panthers meio já aquele... Não chuta não, que já tá no chão, né? Mas era importante pro Rams esse jogo porque eles estavam precisando de uma vitória. O Allen Robinson aparecendo, é um time que tá sentindo falta, tá sentindo... não sei se é só essa ressaca do Super Bowl, porque eu inclusive lembrei disso. O Rams no ano passado, ele também não começa voando, né? Ele tem alguns movimentos durante a temporada. O Von Miller chega durante a temporada, o próprio OBJ chega durante a temporada, e eles vão pegando esse ritmo. Eu acho que o Rams, do jeito que eles são, eles também vão tentar alguma coisa assim nesse ano, porque esse time não tá sendo dominante, né? Eu acho que eles precisam virar uma chavinha. E o Vikings tem 5 vitórias, a torcida não vai ficar muito feliz comigo, mas eu tô aproveitando muito essa bye 5-1, que talvez seja o melhor momento da temporada pro Vikings. Pode ser o começo da ladeira, Rafão! O time é bom, 5-1, tô de bye, tô aqui. Vou aproveitar enquanto dura, entendeu? Tô de férias. Tô de férias aqui, tô de folga, tô aproveitando o meu momento de férias, né, Rafão? É assim. Tô de boa! Exatamente. Tô de boa aqui no meu canto. E é isso aí, galera. Obrigada por essa conversinha deliciosa que a gente tem aqui no Manas Night. Chegamos mais um fim dessa préviazinha gostosa que deu pra gente analisar bem agora os confrontos dessa semana 7. E eu queria agradecer os meus 2 convidados incríveis. Primeiro, eu queria agradecer você, Dani. Muito obrigada, querida. Eu espero que nestes dessa semana 7 que vença o melhor, né? Vença o melhor. Com certeza, que vença o melhor. Também não estou dizendo quem. Tô vestindo. Tô vestindo. Tô falando nada, não tô falando nada. Obrigadão mesmo, Dani. Obrigadão mesmo. Foi incrível ter você aqui hoje. Valeu, Vevito. Muito obrigada pelo convite. Rafão, obrigada pela conversa. Sempre um prazer, uma honra estar aqui nesse canal da NFL Brasil. Eu não posso nem dizer, mãe, tô na NFL Brasil, porque ela não sabe o que é. Mas... tô aí, sempre à disposição. Obrigada mais uma vez pelo convite. E precisando é só chamar. Vamos lá. Obrigada, Dani. Rafão. Muito obrigada, meu querido chefinho, meu querido torcedor dos Vikings. Obrigada por ter vindo.
Estamos juntos sempre, Vivito. Sempre um prazer. Estava com saudades dessa resenha oficial aqui, desde a tier list, que a gente não faz conteúdo juntos. Então, também me coloco à disposição. Mais ou menos, mas me coloco. Mais ou menos. É que o Rafão ele gosta de uma confusão. Rafão, é o famoso, qualquer coisa me chame, mas não me chame por qualquer coisa, né? Perfeito. Cara, palavras Perfeito. sábias de Dani aqui. Perfeito. Ele dando uma cutucadinha, né? Porque o Rafão, ele gosta de dar umas cutucadinhas no time. Mas enfim, vamos encerrar. Obrigada aí, galera. Ó, já aproveita, já deixa o like aqui. Se inscreve no canal da NFL Brasil, que todo dia a gente tem conteúdo sobre NFL aqui. Todo mundo gosta de NFL, eu gosto de NFL, você gosta de NFL, o Rafão gosta de NFL, o Dani gosta de NFL. Todo mundo na NFL, porque NFL é incrível. E é isso aí, galera. NFL pra todo mundo!